Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na física de dois conceitos que, sinceramente, parecem vir de universos completamente diferentes: o código da vida e o código digital. A gente vai descobrir juntos a conexão física surpreendente que existe entre eles. Certo, vamos direto ao ponto, ao mistério central. À primeira vista, a resposta mais óbvia parece ser nada, né? Um é biológico, molhado, complexo, o outro, eletrônico, seco, artificial. Mas a proposta aqui é a seguinte: vamos deixar a biologia e a ciência da computação de lado só por um instante e olhar para eles como, como objetos físicos. E é aqui que está o paradoxo que a gente normalmente encontra. De um lado, o gene, o código orgânico que governa os seres vivos; do outro, o byte, o código artificial que governa circuitos. Eles parecem ser o oposto um do outro em tudo, não é mesmo? Mas e se a linguagem fundamental que eles usam for exatamente a mesma? Para descobrir isso, a gente vai precisar desmontar cada um deles. Vamos começar pelo byte. E para entender o que ele é fisicamente, a gente precisa esquecer um pouco a ideia de software e olhar para o hardware, para essa verdadeira dança dos elétrons que acontece ali. Ok, vamos entender isso a fundo. Na sua essência, um byte não é uma ideia abstrata, sabe? Ele é uma realidade física. É um arranjo específico, uma configuração real, palpável, de estados eletrônicos dentro de um material, como silício. Em outras palavras, a informação digital tem uma casa, um endereço físico. E como é que essa casa funciona? Bom, imagine um sistema de pequenas comportas elétricas. Cada bit, seja o 0 ou o 1, é na verdade uma diferença de potencial elétrico, uma diferença de energia que a gente consegue medir. Um byte é simplesmente um conjunto de 8 desses estados de energia. E aqui está o pulo do gato. Ele só existe, só se mantém estável, enquanto tiver um fluxo contínuo de energia, uma corrente elétrica mantendo tudo no seu devido lugar. E isso nos leva à primeira grande sacada. A informação em um byte não é uma coisa parada, estática. Ela existe como um processo dinâmico. É um código que se manifesta como um fluxo de energia. Se a eletricidade for cortada, a informação, simplesmente some. Agora vamos virar a chave e usar exatamente a mesma lente da física, só que para o gene. Esquece por um momento as letrinhas A, C, T e G. O que é um gene se a gente pensar só em matéria e energia? Olhando pela física, um gene é, fundamentalmente, um arranjo de matéria. É uma estrutura, uma configuração de massa que se mantém unida por energia. E diferente do byte, a energia dele não vem de um fluxo de fora, vem de dentro da sua própria estrutura. O que realmente é fascinante aqui é como a informação é guardada. A informação do gene está toda codificada na sua própria estrutura física. É a distribuição no espaço da energia de ligação entre os átomos que formam o código. A estabilidade dele não vem de um fluxo constante, mas de um equilíbrio da própria estrutura. A molécula, ela mesma é a informação. E aqui a gente tem o contraponto perfeito para o byte. Se o código do byte é fluxo, o código do gene é estrutura. A informação está gravada ali, na forma física e superestável da molécula. Certo. A gente analisou os dois separados. Um é fluxo, o outro é estrutura. Agora chegou a hora de juntar essas peças e ver como esses dois mundos que parecem tão diferentes, na verdade, se encontram. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito brilhante. Se a gente olhar para a coluna energia sustentadora, olha só. Nos dois casos, a resposta é a mesma, eletromagnética. A natureza do código, nos dois, são estados de campo eletromagnético. A grande diferença, de verdade, está na estabilidade. Um é dinâmico, precisa de um fluxo contínuo, enquanto o outro é estático, baseado no equilíbrio da sua própria arquitetura. Então o X da questão é este. O byte representa a informação com uma variação de energia no tempo, como um pulso elétrico. Já o gene representa a informação com uma configuração de energia estável no espaço, uma estrutura molecular. Tempo contra espaço, fluxo contra configuração. Mas a linguagem por baixo de tudo isso é a mesma, energia eletromagnética. E é isso que nos dá a chave para resolver aquele nosso mistério lá do começo. Afinal, o que é informação, do ponto de vista da física? É simplesmente a organização de energia e massa de um jeito que a gente consiga distinguir um estado do outro. Pode ser um nível de voltagem num fio ou a posição de um átomo numa molécula. E aqui está a resposta. Aquela diferença que parecia um abismo entre o código da vida e o código da máquina meio que desaparece quando a gente olha para a física fundamental por trás de tudo. No fundo, os dois são, em essência, a mesma coisa, e informação codificada como estados organizados de energia eletromagnética.
Então, para amarrar tudo, o byte usa campos dinâmicos, que mudam com o tempo. O gene usa campos estáticos, que são estáveis no espaço. Mas o que permite que os dois guardem informação é o mesmíssimo princípio: a existência de uma diferença de energia que a gente possa medir entre um estado e outro. É essa diferença que cria o 0 e 1, ou o A e o T. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocadora para se pensar. Se a vida e os computadores estão lá no nível mais fundamental, escrevendo informação com a mesma tinta da física, a organização da energia, que outros códigos podem estar por aí, escritos pelo universo, só esperando para serem lidos? Onde mais a informação pode estar escondida? Não em livros ou em HDs, mas na própria estrutura do cosmos.